Olá, estamos aqui com mais uma aula nossa, né, do professor Luiz Carlos Noronha, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a parte de fonte de campos magnéticos, né? Nós vimos que o ímã cria um campo magnético ao seu redor, tá certo? Mas um fio percorrido por uma corrente elétrica também funciona como um ímã, tá? Ou seja, a corrente elétrica são cargas em movimentos. Então, toda vez que você tem carga em movimento, você vai ter aí um campo magnético, ok? Então, a corrente elétrica num fio cria o eletromagnetismo, o magnetismo produzido por cargas em movimento. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de cargas elétricas, ok? Então, vamos ver aí quais são as fontes. Vou ficar aí pequenininho, vamos aí para o nosso PowerPoint, né? Então vamos lá, fontes de campo magnético, né? A experiência de Oster, né? Vamos lá ver como foi essa experiência. Em 1820, o físico dinamarquês Oster observou que, aproximando-se uma agulha magnética, um ímã, de um fio condutor e estabelecendo neste uma corrente elétrica, a agulha magnética sofria um desvio. Podemos concluir, então, que toda a corrente elétrica gera no espaço que envolve um campo magnético. Presta atenção aqui o desenhozinho que a gente botou. Eu tinha a chave desligada, a lâmpada não estava acesa. Na hora que eu fecho a chave, a lâmpada acende e observe que a bússola que estava ali, ó, próxima ao fio, ela sofreu um desvio. Então isso quer dizer o quê? Que a bússola ela é formada por um ímã. O ímã a gente sabe que tem o poder de atrair, né? Tá certo? A gente viu isso na aula inicial de magnetismo, né? Mas não só o ímã tem poder de atrair. Um fio percorrido por uma corrente elétrica desviou o ímã, então significa que ele também cria um campo magnético, ou seja, que o fio também se comporta como um ímã artificial. Na hora que eu ligo, ele atrai um metal num guindaste, por exemplo, levanta um carro. Na hora que eu desligo, o carro cai, tá? Um ímã permanente não, ele vai sempre atrair. Então, o eletroímã, ou seja, o ímã produzido por uma corrente num fio, ele pode ser desligado ou desligado. É só ligar ou desligar o interruptor, ok? Então aí nós temos a experiência que mostrou, né? Cargas elétricas em movimento são fontes de campo magnético. Cargas elétricas em movimento formam um ímã, o fio se transforma num ímã, ok? Observe o experimento de hoje a seguir, ó. Nesse experimento, quando a agulha muda de direção, é porque ocorreu um efeito magnético. Então, se eu tinha lá uma bússola e passei um fio e a bússola mexeu, é porque o fio criou um efeito magnético, correto aí a letra A, tá? Nesse experimento, quando a agulha muda de direção, é porque ocorreu um efeito magnético. Ou seja, se a bússola estava lá apontando para um local, né? Sendo atraído pela Terra, que é um polo magnético. E você passou um fio próximo, esse fio interfere na agulha, interfere na bússola. Então significa que o fio cria um campo magnético, ou, como na questão perguntou, um efeito magnético. Então, letra A. Vamos embora. Campo magnético de um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Então vamos ver como é que eu acho o campo magnético quando eu tenho um fio reto e passa uma corrente ir por ele, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar. Como é que eu calculo o campo magnético produzido por um fio? Se o fio mexe na bússola é porque ele é um fio, né? Ou seja, ele é um novo ímã, um eletroímã, tá? Então, quando esse fio está ligado, que percorre uma corrente, ele se transforma no eletroímã, cria um campo magnético. E como é que eu acho esse campo magnético? Então, tenho aí um fio, considerem uma agulha magnética colocada num ponto P, muito próximo de um condutor longo retilíneo. O vetor de indução magnética naquele ponto terá direção tangente à linha de indução, nesse caso são circunferências concêntrica com o condutor e situada em plano perpendicular a eles, que passa por P. Ou seja, se você tem um fio assim, tá?
o campo magnético vai ficar aqui formando, como a gente colocou aí, circunferências concêntricas ao seu redor. Lógico que quanto mais distante a circunferência estiver do fio, lógico, menor é o poder desse ímã, né? Então é menor o campo magnético. As circunferências aqui próximas a esse fio percorrido por uma corrente elétrica vai ter um campo magnético maior, ok? E o sentido é dado pela regra da mão direita. Como é esse sentido da regra da mão direita? Você estende a mão direita, está aqui um fio, vamos supor que a corrente esteja para cima, você estende a mão direita, coloca o polegar no sentido da corrente elétrica, se esse lápis é um fio, eu estou supondo que a corrente elétrica está para cima, então eu abro a mão direita, o polegar vai no sentido da corrente e eu dou um tapa. Quando eu der um tapa, vai dar o sentido aqui, ó. Então vai ser esse sentido, nesse sentido aqui, que o campo magnético, tá, vai girar, vai ter esse sentido aí com as esferas concêntricas. Lógico, se a corrente estivesse para baixo, eu estendo a mão direita, fecho aqui, ela vai ficar no sentido contrário, o campo magnético, ok? A gente vai já fazer exercício, vai explicando melhor essa regra da mão direita. Então tá aí, ó. Eu coloquei no desenho, ó, se a corrente estiver para cima, eu estendo a mão direita, nesse ponto P aqui, ó, eu dou uma tapa, né? Quando eu dou uma tapa, nesse ponto P que ele colocou aí, o campo vai ficar entrando. Se esse ponto P estivesse aqui, ó, deixa eu botar aqui, se esse ponto P, acompanhe no desenho, ó, opção de ponteiro, caneta, se esse ponto P estivesse desse lado de cá, nesse ponto X, ó, se fosse aqui um ponto P, um outro ponto P, um P2, um ponto 2, o campo eu ia estender a mão direita, né? Ia pegar a mão direita, colocava a corrente, o polegar no sentido da corrente, e agora como o ponto P está desse lado, a mão não iria para lá, como está na figura, iria para o outro lado. Quando eu der uma tapa aqui, sempre na costa da mão, nesse ponto P2, o campo vai estar saindo, ok? Então, regra da mão direita. Eu estendo a mão direita, coloco o polegar no sentido da corrente, nesse caso aí, ó, no desenho, a corrente está para cima. Nesse primeiro ponto P aí, ó, que está aí no desenho, eu coloco os dedos lá para aquele ponto que ele quer, esse ponto primeiro P. Quando der uma tapa sempre na costa da mão, ela vai entrar. Então, no desenho aí, o campo, que é representado pela letra B, está entrando o campo magnético. Já nesse ponto P2, eu estenderia a mão direita, colocaria o polegar no sentido da corrente, só que o ponto P2 está desse outro lado, então a mão viria para cá. Quando eu der uma tapa na costa da mão, ela vai ficar saindo do computador, saindo da prova. Então, no primeiro ponto P, o campo fica entrando. No segundo ponto P2, ele sai da prova, sai do computador, sai da sua folha de papel, sai do quadro, se o professor estiver explicando no quadro. Ok? Então, essa é a regra da mão direita. Estende a mão direita, põe o polegar no sentido da corrente e os dedos para onde está o ponto. Quando chegar lá, bate na costa da mão e os dedos vão ter um reflexo. Então, ele vai dizer se o campo está entrando ou se estiver do outro lado, está saindo. Ok? A gente vai fazer mais exemplos. Vamos aqui, ó. Pronto. Tá aí um fio nessa posição aí, ó, tá? Visto em perspectiva. A corrente está para cima. Nesse ponto P, eu estendo a mão direita, coloco o polegar no sentido da corrente para cima. Quando eu der um tapa lá no ponto P, vai ficar entrando. Então, o campo aí está entrando, ok? Vai ficar nesse sentido. Em cada ponto ele vai mudando, vai formando essa circunferência. Tá aí, ó. Se eu botar o ponto P ao redor do fio, vindo em perspectiva lá de cima, vendo lá de cima, esse campo vai ficar entrando naquele ponto, no outro vai ficar assim, então ele vai formar essa circunferência visto de cima, ok? Então ele entra de um lado, como a gente viu, e sai do outro, tá? Então pegando esse plano alfa aqui, se eu botar um fio aqui, pegando um plano aqui, um quadro dele, ele entra desse lado, como a gente viu, e do outro lado, estendendo a mão direita, bate e sai, ele sai. A gente viu que campo magnético, quando está entrando de um lado, a gente representa por um X, sempre que tem esse X está entrando, e quando está saindo, a gente representa por essa bolinha aí, saindo, tá? Representa por essa bolinha aí, saindo. Então, ó, quando tem esse pontinho aí, eu digo que o campo está saindo, eu represento por um pontinho, ok? Já o X, do outro lado direito, a gente diz que ele está entrando. Entra quando tem X, sai
quando tem um ponto. É como você pega uma flecha, quando você dispara a flecha, quando ela vai nesse sentido, você só vê o final da flecha, o fundo da flecha, então vê um X. Quando ela sai em sua direção, você só vê um ponto vindo, né? Então um ponto é saindo da prova para a sua direção, saindo do computador para o seu rosto, eu represento por um ponto, ok? Deixa eu só apagar aí. E a fórmula, como é que eu acho o campo? Então existe uma fórmula, a gente tem que memorizar faz parte do processo ensino-aprendizado, é uma constante que depende do meio onde ela está, tá? Se é vácuo, se é o ar, se é dentro d'água, I é o valor da corrente que está circulando no fio, 2 é o número 2, π é o número 3,14, né? E D é a distância do fio até o ponto. Observa aqui em cima, ó, que o ponto o ponto P está a uma certa distância do fio. Então, eu divido por essa distância. Então, a fórmula é Ni vezes a corrente, esse Ni é uma constante, a gente usa 4π vezes 10 a menos 7 nos concursos, no Enem, né? Cada meio tem sua constante. É a permeabilidade magnética do meio e D é a distância. Então, botei aqui, ó, Ni a constante, ó, permeabilidade magnética do meio, tá? E vale quanto? Ela sempre é dado nos concursos, ó. Você pode memorizar melhor, porque se não vier, você não vai perder uma questão por conta disso, mas sempre aparece essa constante, é sempre dado no início da prova ou na questão. Então, 4 vezes π vezes 10 a menos 7, né? A unidade é T de campo magnético, que é Tesla, né? Em homenagem ao grande físico que estudou o campo magnético. Tesla, M é metro e A é ampere, né? Em homenagem a Ampere, que desenvolveu esse estudo da corrente elétrica. Vamos fazer um exemplozinho bem simples de conta, só para a gente fixar esse conteúdo inicial. O que é que nós estamos vendo? O fio percorrido por uma corrente se transforma num ímã, no eletroímã, eletromagnetismo. Então, como é que eu acho o valor desse ímã a uma distância tal do fio? Então, a gente vai ver agora pela fórmula, vamos fazer um exemplo. Olha como eu botei aí, ó. Calcule a intensidade do campo magnético do ímã produzido por um fio. Então, não é produzido pelaquela pedra, pelo ímã, é um fio passando uma corrente, a gente viu que ele se transforma no ímã, produzido por um fio condutor retilíneo, percorrido por uma corrente de 0,5 ampere, e eu quero uma distância de 50 centímetros desse fio. Então, se tem um fio aqui e está passando uma corrente elétrica, a gente sabe que ele se transforma num ímã, eu quero saber quanto é que vale esse campo a 50 centímetros do fio. Então, nós vamos substituir na fórmula, lembrando que a constante é dada, 4π vezes 10 a menos 7, né? Então, eu vou fazer essas continhas, tá? Eu pensei que eu tinha feito aqui, mas não fiz, então não vou fazer tudo aqui, fica para vocês fazerem aí em casa, ó. Mas a fórmula que a gente já viu é Ni0, quem é Ni0? 4π vezes 10 a menos 7, a gente acabou de ver a fórmula, né? 4π vezes 10 a menos 7 vezes, quem é a corrente? 0,5 vezes a corrente, 0,5, dividido por 2, π da fórmula, vezes a distância. A distância é quanto? 50 centímetros. Lembrando que ampere, metros, até a constante já diz, ó, tem que ser em metros, é Tesla metro, então 50 centímetros é 0,5 metros, é só fazer uma regra de 3. 1 metro tem 100 centímetros, 0,50 centímetros vai ter meio metro. Aí corta o 0,5, corta o π, tá? Vai ficar 4 dividido por 2, 2. Então vai dar 2 vezes 10 a menos 7. Unidade de campo magnético é Tesla, tá? Então 2π vezes 10 a menos 7, letra B, ok? Era só substituir nessa formulazinha, ó. O Ni, ele deu 4π vezes 10 a menos 7, a corrente ele deu 0,5, 2π é da fórmula, e a distância ele deu 50 centímetros, é 0,5 metros. Cortei lá e fiz todos os cálculos. Depois você pode rever essa questão aí, vai ficar no nosso blog lá do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, tá? São mais de 1000 aulas gratuitas, todas as disciplinas, beleza? E tem a nossa web TV, a TV do professor Luiz Carlos. Você pode ir lá no aplicativo, né? E baixar
o nosso aplicativo lá no Google, né? O aplicativo da TV LCN, TV do professor Luiz Carlos. Você baixa o aplicativo e passa a aula lá o dia todo também, ok? Muito bem. Antes de fazer o exercício, eu vou lembrar aqui que você pode entrar aqui, no nosso Zap. Tá aí o Zap do professor, é bem conhecido, 99820967, 99820967, o Zap do professor, 84, né, que é Natal, 84, 99820967. Pede o cartão digital que eu mando e você recebe o meu cartão do professor Luiz Carlos Noronha e com apenas um clique você cai em mais de 1000 aulas também, ok? E tem a nossa web TV LCN, você pode ir lá no Play Store, né, e baixar o nosso aplicativo na nossa web TV do professor Luiz Carlos, tá? Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Deixa eu só... Aí vamos voltando para a nossa aulinha. Então vou apagar aqui, que a gente já riscou, né? Então a fórmula, pessoal, é bem simples. Como é que eu acho o campo magnético? Ni, que é a constante que ele dá, 4π vezes 10 a menos 7, eu vou botar aqui 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, 0,5, dividido por 2 vezes π, que é da fórmula, para cortar o π, e a distância 50 centímetros, que é 0,5 metros. Lembre-se que a distância tem que ser em metros, é o Sistema Internacional de Unidade, o MKS, tá? A gente fez há pouco tempo, é só você voltar aí e rever que vai ser a letra B. Opa, a letra B não, né? Que não tem o π não, a letra A, né? O π corta, ok? 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá? Porque tem 4π em cima e tem 2π embaixo, o π corta da letra A, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Eu botei a letra B aí para ver se você estava prestando atenção, viu? Tá bom? Ok? Vamos lá. Outro exemplozinho para fixar. Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante que cria um campo magnético em torno do fio. A gente viu isso. Se eu tenho um fio e ele está ligado, ele é um ímã. Ele cria uma corrente elétrica, tá certo? Podemos afirmar que esse campo magnético, aí vem letra A, tem o mesmo sentido da corrente elétrica. Não, se a corrente estiver para cima, o campo a gente viu é pela regra da mão direita, né? Tá? É um plano, é perpendicular a essa corrente, tá certo? É uniforme? Não, porque a gente sabe que o campo magnético gerado por um fio não pode ser constante, porque a uma certa distância ela tem um valor. Aumentando a distância do fio tem outro valor. Então ele não é uniforme, não é constante. Quanto mais distante tiver o ponto do fio, o campo magnético vai diminuindo. É tanto que com uma certa distância o fio nem atrai mais nada, que ele se torna um ímã desprezível. Então, esse campo que ele cria depende da distância. Quanto mais próximo do fio, maior será o efeito desse eletroímã, desse campo magnético gerado por uma corrente elétrica. É paralelo ao fio? Não. Aponta para o fio? Não. Letra A. Diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Isso. Quanto maior a distância do fio, do condutor, né? Um fio é um condutor, que a gente chama um fio ligado, ou seja, um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Quanto maior a distância, menor é a medida do campo. Então, letra E. O campo magnético diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Quanto mais distante tiver do fio, menor o efeito do campo magnético. É como um ímã normal também, sem ser o ímã criado por uma corrente no fio. O ímã é aquela pedrinha. Quanto mais distante, menor o campo magnético, menor o poder daquele ímã, nem atrai mais nada, né? Se estiver muito distante, ok? Sim, está aqui a questão. Eu fiz aquela, fiz aquela questão. NI 2, não, vem não, aqui já é uma outra questão, né? 4π vezes 10 a menos 5, 2R. 2R, ali é uma outra questão, tá certo? A deve ser da circunferência. Bom, vamos fazer essa outra aqui, ó. Depois a gente vê isso daí, tá? Mas de qualquer forma, a gente explicou ali para vocês direitinho como é que faz, tá? Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica I, como mostra a figura, ok? Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica I, como mostra
a figura. Próximo ao condutor existe um ponto P. Está aqui o fio, ó, o fio está entrando, né, no computador e a corrente está saindo. A corrente é um ponto, ela está saindo. Então esse fio está lá dentro e a gente só está vendo ele em perspectiva, a corrente saindo. Próximo ao condutor existe um ponto P, também representado na figura. A opção que melhor representa o campo magnético no ponto P é, então eu uso a regra da mão direita. O fio, a corrente está entrando ou está saindo? Se é um ponto, está saindo. Se fosse um X aqui, ó, se fosse um X, a corrente estaria o quê? Entrando. Mas no caso não é um X, é um ponto. Então a corrente, eu estendo a mão direita, o polegar no sentido da corrente. Está saindo. E os dedos para onde está o ponto? O ponto está aqui embaixo, né? Ó. Eu vou botar a corrente saindo, tá? E o ponto e a mão lá para onde está o ponto, aqui embaixo. Então a corrente saindo, tá? E o ponto ali. Quando eu der uma tapa sempre na parte de costa das mãos, esse dedo vai fazer isso. Então vai ser a letra A. A letra A vai ser a resposta aí, tá? Ok? Então, se o condutor está saindo, eu coloco saindo e o ponto P está aqui embaixo. Então, quando eu der uma tapa na costa da mão, o campo vai ficar nesse sentido na letra A, ok? Porque o fio está saindo, o fio não está assim, o fio está assim, ó. Então eu coloco, está assim e a corrente está saindo, não está entrando. Então eu coloco o fio assim, vai ficar uma circunferência, lembra? Se o fio está assim, nessa perspectiva aí saindo, vai ficar uma circunferência aqui ao seu redor. Nesse ponto P, quando eu der uma tapa, vai ficar a letra A, o campo magnético representando a letra A. Ok? Vamos fazer aqui mais uma questãozinha, né? Tá certo? Sobre campo magnético. Ele diz o seguinte: a imagem mostra quatro fios longos e paralelos, vistos de cima. Então esses quatro fios estão assim, ó. Eles não estão assim, tá? O primeiro aí que eu chamei aqui, um está saindo, o segundo aqui embaixo está saindo, esse terceiro aqui, ó, tá um X, então está entrando, esse quarto está entrando. Eu tenho quatro fios aí, então eu vou ter quatro campos, B1, B2, B3, B4, B1, B2, B1, B2, B3, B4, são quatro campos. Cada fio desse vai criar um. A imagem mostra quatro fios longos e paralelos vistos de cima, tá certo? Percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I constante, dispostos no vértice de um quadrado. Aí está aí um quadrado, a mesma distância. Sabendo que, sendo B a intensidade do campo magnético produzido por cada corrente, no centro do quadrado, a alternativa que indica o valor correto do campo magnético resultante no centro do quadrado é, pessoal, o campo magnético é vetor. Então eu vou ter quatro vetores, eu vou ver se eu somo como é a adição de gráfica, como se fosse quatro forças, tá? Então vamos lá. Ele quer aqui no centro, né? No centro. Então eu vou ter o que no centro? Resolução, ó. Eu tenho quatro correntes, vou ter quatro campos. Todos vão... qual vai ser a fórmula? Qual é a fórmula? Ni 0 sobre I, 2πd, né? Tá certo? Ni 0 sobre I, 2πd, tá? Então, ó, eu vou ter... Voltando aqui, devagarinho. Eu vou ter, ó, B1, como é que eu vou achar? Vamos chamar esse fio aqui de 1. Vai ser, qual é a fórmula? Ni, que é uma constante, tá? Vezes a corrente, tá? Dividido por 2π vezes essa distância D, ó, tá? Essa distância D, que ele quer no centro. Então, a distância do fio 1 ao centro é D. Para tudinho vai ser a mesma distância, né? Então, todos o campo B2, chamando aqui de B2, a forma é a mesma. Vai ser Ni, 2, que é aquela constante, 4π vezes 10 a menos 7, I, que é o valor da corrente, que ele disse que era a mesma para tudinho, 2π vezes a distância, que é a mesma. Então, todos os quatro vão ter o mesmo valor. Eu vou chamar esse valor de B. Todos os quatro vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque são quatro fios. Eu quero
o campo magnético no centro do quadrado. Todos os 4 fios estão à mesma distância do centro do quadrado. Tem a mesma corrente, então vão ter o mesmo campo, já que a constante é a mesma. Então, B1 é igual a B2, que é igual a B3, que é igual a B4, que eu vou dizer que vale B. Ou X, qualquer valor, eu chamei de B. Então, todos os campos, nós vamos ter 4 campos lá no centro, e eu vou chamar eles de B. Ora, o campo, quando eu botar 1, que está saindo pela regra da mão direita, lá no centro, o B1 vai ficar para cima, tá certo? Quando eu pegar o B2, ó, se eu pegar outro campo aí, que está saindo, o B2 aqui, ó, quando eu pegar lá no centro, vai ficar para cima. Então, já ficaram 2 aí, formando o ângulo de 90 graus. Só que eu tenho quantos? Eu tenho 4, né? Então, eu vou ter, ó, B1, B2, e vou ter o outro B também, ó, que aqui está entrando, tá certo? Quando você aplicar a mesma regra da mão direita, tá certo? A corrente entrando, quando você aplicar, ele vai estar aparecendo, entrando, saindo, vai estar para um lado, né? O campo vai estar para um lado, entrando, o campo vai estar para o outro. Então, eu vou ter aí, ó, os 4 campos, 2 para lá e 2 para cá, ok? Então, aqui eu vou ter, ó, B mais B, eu vou somar, vai dar 2B. Então, para esse lado eu vou ter 2B, para esse outro lado eu vou ter 2B. Entenderam os 4 campos? Por que deu esse sentido? É só achar. Para o primeiro campo, eu bato, vai dar assim, né? O segundo campo, a corrente está saindo, eu bato, vai estar assim. O terceiro campo está entrando, eu vou bater a mão para ver o que é que vai acontecer. O quarto campo está entrando, eu vou bater a mão para ver o que vai fazer. Então, esses 4 campos, eles saíram exatamente dessa aplicação da regra da mão direita. Saindo, tá certo? Quando der um tapa vai estar para um lado. Saindo, quando der um tapa vai estar para o lado. Entrando, quando der um tapa vai dar para o lado. Entrando do outro lado, quando der um tapa vai estar assim. Então, nós vamos ter esses campos produzidos exatamente no centro, né? No centro. Então, eu vou ter aqui entrando, quando eu botar a minha mão, eu vou ter, ó, esse que está entrando, eu vou ter esse B verde aqui, tá certo? Esse outro aqui que está entrando, eu vou ter um B, o vermelho. Esse outro que está saindo, eu vou ter esse B roxo. Esse outro aqui que está saindo, eu vou ter esse B azul. Então, vai dar 2B para um lado, 2B para o outro. Então, eu vou ficar, ó, com 2B, 2B, somando, né? Como se fosse 2 forças, campo magnético é um vetor. Era como se fosse F mais F, 2 forças puxando para um mesmo lado dá 2F, para o outro lado dá 2F. Então, aqui eu vou ter o B resultante, que vai ser nada mais, nada menos que 90 graus, Pitágoras, B1 mais B2 ao quadrado. Só que aí cada um vale 2B, né? Que foi a soma, né? Então, vai ficar 2B mais 2B ao quadrado, vai dar 4B2 mais 4B2, né? Então, vai dar 8B2, tirando a raiz, vai dar raiz de 8 aí, vai dar 2 raiz de 2, ok? B. Então, essa aí é uma matemáticazinha, se tiver dúvida, tira dúvida aqui com a gente, mas é uma matemática que a gente usa muito aí no dia a dia, ok? Então, a questãozinha bem bolada. E agora, se eu tiver uma espira, se em vez do condutor reto, eu tiver um condutor formando uma espira, ó, então eu vou ter do mesmo jeito, essa espira vai ser um ímã, tá? Tá aí, a corrente passa pelo fio, ó, vai dar aí, ela vai formar esses círculos aí dentro, tá? Então, nós vamos ter também a regra da mão direita, o polegar no sentido da corrente e os dedos para o centro, né? Que eu quero no centro da espira, então o ponto é lá no centro. Aí eu dou um tapa e eu tenho um campo, ó. Nesse caso aí, ó, a corrente está no sentido aí, ó. Você está vendo aí nesse sentido, né? Tá? Indo daqui para lá, no sentido aí anti-horário. Coloco a mão para o centro da espira, quando eu der sempre um tapa, sempre na costa da mão, ela vai subir. Então, nesse caso aí, o campo vai estar para cima. Então, se o condutor estiver formando uma circunferência, tá certo? Nós vamos ter o campo no centro dela, que pede muito campo no centro dela, tá? Então, ela vai ser uma corrente elétrica no fio, gera um ímã, ele vai pedir o valor desse ímã do campo magnético no centro da espira. Aí existe a formulazinha, que é d0i sobre 2r, quase a mesma do retilíneo, né? Só que não tem o 2π embaixo, tá? Esse é o campo de uma espira, tá? R é o raio, a distância até o centro da espira. Se eu tiver muitas espiras, eu vou aumentar o campo. Quanto mais espira eu botar, mais forte vai ficar esse ímã, tá? Então, eu tenho que multiplicar essa expressão aí pelo número de espira, N. Então, a gente chama isso de bobina chata, né? Tem muitas espiras, ok?
A fórmula é essa daí, que é bom memorizar, faz parte. Você tem que depois anotar todas essas fórmulas, transcrever para o caderno, a gente assiste áudio e vai transcrevendo para melhor memorizar, né? Quem está vendo pela primeira vez. Quem está revisando aí para o Enem, já fez um segundo grau, tá entendendo o que eu estou fazendo aí. Então tá aí, ó, se a espira estiver aí subindo, ó, como está aí nesse desenho, nesse caso aí ela está no sentido anti-horário, eu coloco a mão para dentro dessa bobina com várias espiras, quando der uma tapa na costa da mão, o campo vai ficar saindo, nesse caso aí, nessa figura está aí o campo, ó. O campo magnético representado pela letra B, a unidade de campo magnético de ímã é Tesla, tá? Representado pela letra B. Bom, eu botei aqui um exemplo. A figura ao lado mostra duas espiras circulares, 1 e 2, de fios metálicos. O raio da espira 2 é o dobro da espira 1. Ambas estão no plano da página e são percorridas por corrente elétrica de mesma intensidade, mas de sentidos contrários. O campo magnético criado pela espira 1 no seu centro é... ponto. O campo magnético criado pela espira 2 no seu centro é... ponto. Com relação a podes afirmar que... Então ele quer saber em relação ao que ele chamou de Ezinho ou de X aí, cada B1 e B2. Se tem duas correntes, ela vai criar, cada uma vai criar o seu campo. A espira 1, essa corrente vai criar um campo. A espira 2, como é maior, vai criar um campo. Lógico que a espira 2, como é maior, lá no centro está mais distante, então o campo vai ser mais fraco, né? Então essa questão aí era bem óbvia. Ó, a letra A. O campo magnético 1 é maior que o campo magnético 2, porque como a espira 1 é menor, você vai dividir pelo raio. A esfera 2 você vai dividir por 2 vezes o raio, e a corrente é a mesma, né? Eu tenho um I aqui, ó, e tenho um I ali. Ele disse que é uma mesma corrente. Então o campo magnético depende de quem? Ó? Depende da constante, todos os dois vai ter a mesma constante. Depende da corrente, todos os dois têm a mesma corrente. Mas depende do raio. Como a segunda esfera tem um raio maior, vai ter um campo menor, porque é inversamente proporcional. Ó, o campo está no numerador, o raio da espira está no denominador. Então, quanto maior a espira, menor o campo produzido aqui no centro dela, tá? Então, a espira muito grande vai formar um ímã fraquinho lá no centro, ok? Então, como ele disse aqui que a espira 1 é menor e a espira 2 ela é maior, então se ela é maior, no centro dela, por ela ser maior, o campo criado por essa corrente lá no centro, que está mais distante, vai ser menor. B2 é menor do que B1, ou B1 é maior do que B2. A letra A, ok? Beleza? Letra A. Vamos fazer uma outra questãozinha aí. Na figura, E1 e E2 são duas espiras circulares, tá aí, E1 e E2. E2 é menorzinho, ó, já sei que vai ser maior o campo. E1 é maior a espira. A espira 2 é percorrida por uma corrente de 4 amperes no sentido anti-horário. Agora ele já está mudando os valores da corrente, então já não posso dizer quem é maior e é menor, só poderia dizer se fosse a mesma corrente, tá? Para que o vetor campo magnético resultante no centro das espiras seja nulo, a espira E1 deve ser percorrida no sentido horário por uma corrente 1 cujo valor é... Então, pessoal, ele deu duas espiras, E1 e E2. Ele disse que E2 é menor. E passou uma corrente lá. Então essa corrente vai criar um campo aqui, ó, a espira 2 vai criar um campo aqui no centro, né, que a gente viu, vai criar um ímã. E1 também vai criar um ímã no centro. Ele quer que o campo seja nulo, ou seja, que o campo criado pela espira 2 seja anulado pela espira 1, ou vice-versa. Então, como eu tenho duas espiras e as correntes estão em sentido contrário, então eu posso anular o campo. Se as duas tivessem o mesmo sentido, iam somar o campo, ele jamais seria nulo. Tá certo? Então ele quer que o campo seja nulo. Ora, se eu tenho duas espiras, se cada uma produz um campo magnético, um ímã lá no centro, e eu quero que ele seja nulo, eles têm que ter sentidos contrários e o mesmo valor. Então B1 tem que ser igual a B2. B1 tem que ser igual a B2. Os campos têm que ser iguais para poder se anular. Campo é um vetor, é como força, né?
as forças para se anularem, se uma pessoa lhe puxa para cá, outra lhe puxa para lá, para você ficar parado, nulo, as forças têm que ter o mesmo valor, lógico, sentidos contrários. Então B1 vai ser igual a B2. Quem é B1? Eu aplico a fórmula Ni0 e 2R, só que corta o Ni0 de um lado e do outro, né? Então vai ficar só o quê? I1 sobre R1 igual a I2 sobre R2. B1 seria Ni0 e 1 sobre 2R1. B2 seria Ni0 e 2 sobre 2R2. Mas corta o Ni0, corta o 2, só fica em 1R1 e 2R2. Ele quer I1. Ele deu R1, 8, deu I2, 4, deu R2, 2. Então é só fazer as contas. A corrente na aspira 1 tem que ser 16 amperes. Então voltando, ele deu o raio da aspira 1, 8. Deu o raio da aspira 2, 2, né? Tá aqui, ó, 2. A aspira 1 é 8, a aspira 2 é 2. E deu a corrente em 2, 4. E pediu a corrente em 1. Então, veio para cá, ó. Ele deu o raio 1, ele deu o raio 2, ele deu em 2 e pediu em 1. Então, era só substituir os valores e a gente chegava a esse valor, ok? Essa formulazinha que eu coloquei aí é a formulazinha de quê? Da aspira. De 0 sobre 2R, está aqui, ó. De 0, essa de cima, ó. Eu só fiz botar essa aspira aqui, ó. Aí só que foi Ni 0 e 1, 2R1, igual a Ni e 2, 2R2. Corta o Ni de um lado, 2 do outro, ficou só I 1 sobre R1, igual a I2 sobre R2. Isso aqui a gente pode partir direto, ó. Ok? O Ni é uma constante do lado do outro, corta. O 2 é um número do lado do outro, corta. Fica só que em 1 sobre R1 e 2R2. Então, se cair no concurso, no Enem, ele botar duas espiras para ser nulo lá no centro, eu tenho que ter os dois campos iguais e as correntes em sentido contrário. Porque se elas estivessem no mesmo sentido, pela regra da mão direita, ia criar um campo ou entrando ou saindo, dependia do sentido. Então, ia criar um campo que ia somar, jamais ia se anular. Então, no centro de duas espiras, para ser nulo, elas têm que ter sentido contrário exatamente para criar campos magnéticos em sentidos contrários, porque só pode ser nulo se tiver sentido contrário. Uma força para cá e para lá anula. Se as duas estiverem no mesmo sentido, não vão anular. Então, para ser nulo no centro de uma espira, eu tenho que ter essas duas correntes têm que ter sentido contrário para gerar dois ímãs, dois campos magnéticos em sentido contrário e assim se anular. Ok? Então, pessoal, nós vamos passando aqui rapidinho e vamos ver agora também no interior de um solenoide. Um solenoide nada mais é do que uma bobina longa, é uma bobina com várias espiras, só que é longa, né? O solenoide ou bobina longa é um fio condutor enrolado em hélice cilíndrica. A corrente que percorre o solenoide gera um campo magnético tal que, fora dele, as linhas de indução têm configuração próxima de um ímã. No seu interior, as linhas de indução são praticamente retas e paralelas, formando ali um campo magnético praticamente uniforme. O vetor indução magnética no seu interior terá. Então, ó, tá aí, ó, uma bobina, um solenoide é uma bobina chata, várias bobinas, como a gente viu, só que esticou ela, né? Então formou o que a gente chama de solenoide, uma bobina longa, tá aí no desenho. Quando eu coloco os fios passados, eu tenho uma bobina longa. Quando eu tenho um enrolado ao outro, como a gente estava vendo há pouco tempo, eu teria uma bobina chata, ok? Então, ó, se eu colocar limaras de ferro aí, ó, no interior dele vai criar um campo uniforme, ó, tá certo? E forma um ímã, fica igual aí as limalhas aí, ó, os ferrinhos soltando, ó, fica igual quando eu coloco umas laminazinhas, um bombril próximo a um ímã normal, que também fica desse jeito, ok? Aí ele colocou aqui, ó, os vetores no interior do solenoide têm a direção do eixo e o sentido dado pela regra da mão direita. Então tá aí, ó. Se a corrente está aí para cima, ó, observe esse desenho para saber a direção. Você pega a regra da mão direita, a corrente está para cima, você coloca os dedos para dentro da espira. A espira está aí, né? Está aí para dentro. Quando você der um tapa nas costas, o campo magnético vai ficar para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, nessa figura, se perguntar aí, ó, qual é o sentido do campo magnético do interior do solenoide, dessa bobina longa? Qual o sentido do campo magnético no interior dessa bobina longa? Primeiro, lembre-se que esse campo magnético no interior é sempre uniforme, ou seja, tem o mesmo valor. E nesse caso aí, como o fio está para cima
e a bobina, a espira está lá para dentro, quando der um tapa aqui na mão, ó, vai ficar nesse sentido aí, ó, para a esquerda ou da direita para a esquerda, tá assim, ó, da direita para a esquerda, ok? Tá aí o desenho feito, ó. Tá aí, ó, tá certo? O campo magnético, a gente mostrando para vocês aí o desenho em outra perspectiva aí, beleza? Eu tenho um fio aí enrolado, ó, e ele vai criar o campo lá. Aí qual é a forma que eu tenho? Ó? Ni, cada um aí vai ter uma fórmula, né? N é o número de espira que eu vou ter lá no solenoide, eu botei 10 espiras, vai ser N. L é o tamanho do solenoide, 30 centímetros, L vai ser 30 centímetros no sistema internacional em metro, e I o valor da corrente. Então eu tenho que memorizar essa fórmula para o solenoide. Ni, que é aquela constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o número de espira que você colocou no solenoide, né, dividido pelo tamanho dele vezes a corrente, tá? Então N é o número de espira, L é o comprimento do solenoide, ok? Opção N ponteiro, apagado. Colocando-se um núcleo de ferro no interior do solenoide, o campo magnético em seu interior ficará muito mais intenso, atraindo mais intensamente os pedaços de ferro. Ou seja, você tem lá a espira, se você botar o Ni é 4π vezes 10 a menos 7. Se você coloca um ferro lá dentro, tá? E você passa a linha com ferro lá dentro, esse ímã vai ficar mais potente, esse eletroímã, né? Vai criar um campo magnético mais forte, vai atrair mais os metais, é como se fosse um ímã mais forte, ok? Tá aí, ó, se eu coloco aqui, ó, um prego ali e coloco os fios ao redor dele com uma pilha aí, eu vou ter aí um eletroímã ou um ímã forte, né? Se eu tiro esse prego, o ímã ele vai atrair metal, mas vai atrair menos porque ele fica mais fraco. Porque a hora que eu coloco esse ferro aí no meio, eu estou mudando lá na fórmula, eu estou mudando o valor da constante Ni, né? O tamanho, o número de espira não muda, o comprimento não muda, a corrente não muda, mas eu estou mudando aí o meio, né? Onde ele foi enrolado. No caso, ele foi enrolado em vez do A, agora ele foi enrolado no ferro, tá? O ferro 12 quase não retém imantação. No guindaste usa muito isso, o guindaste se transforma no ímã, quando desliga, cessa a corrente, não tem mais corrente lá, o metal cai fora. Se fosse um ímã permanente, pegava e não saía mais. Então eles usam eletroímã, tá? Guindaste eletromagnético. Aí ele botou aí um exemplo, ó. Um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 500 voltas é percorrida por uma corrente de 1 ampere. Determina a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Então é só jogar a fórmula. Qual é a fórmula? Campo magnético vai ser o número de espira, N, foram 500 voltas. Ni0 é a constante, não foi no ferro, ele não, então é a constante 4π vezes 10 a menos 7, ele dá essa constante, tá? E a corrente foi 1 ampere, então no lugar de I eu coloquei 1 ampere. E o comprimento foi quanto? 100 centímetros, né? Tá aqui, ó. 10 centímetros, quer dizer, se fosse 100 centímetros era 1 metro, 10 centímetros é 0,1 metro, tem que ser 1 metro. Então vai dar, fazendo essas contas aí, vai dar 20π vezes 10 a menos 7. Como 20 mil aqui são 4 zeros, eu posso cortar esses 4 zeros com menos 7 aqui, vai ficar só menos 3, né? 4 zeros, né? Aqui tem menos 7, 20 mil é 2 vezes 10 a mais 4, né? Mais 4 com menos 7 dá menos 3. Unidade de campo magnético de ímã é Tesla, tá? Então botei aí esse T aí de Tesla, ok? Então, fizemos aí uma aplicaçãozinha para vocês entenderem. Ele deu o comprimento 10 centímetros, 0,1 metro, deu o número de volta 500 e deu a corrente. É só substituir na fórmula do solenoide. O número de volta 500, esse Ni0 é a constante, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente é 1 e o comprimento é 10 centímetros, 0,1 metros. É só fazer as contas, ok? Bom, só passando aqui rapidamente, polos de um ímã do solenoide. Então o solenoide, como eu disse, ele é um ímã, então ele vai ter o polo norte e o polo sul. A gente aprende que as linhas que saem do norte e chegam no sul, né? Então, ó, se eu pegar aqui essa linha aqui, ó, se eu tiver uma circunferência aí do jeito que está aí, ó, a corrente nesse sentido aí, ó, tá? Quando você aplicar a regra na mão direita, ó, você vai botar
a corrente, para achar o campo magnético, você vai botar a corrente e o ponto está no meio, no centro. Então, nessa primeira figura, a corrente está ali subindo, você vai colocar a mão para dentro da espira e não para fora. Nesse primeiro desenho, vai botar a mão para dentro. Quando você der um tapa, vai ficar saindo. Já nesse segundo desenho, a corrente está descendo. Então, vou colocar, estendo a mão direita, a regra da mão direita, coloco o polegar no sentido da corrente e a mão para dentro da espira, lá para o centro. Quando der um tapa aqui, ó, esse segundo aí, o campo vai ficar entrando. É um X entrando, né? Lembra? Quando eu tiver um X, significa que o campo está entrando. Então, nessa primeira espira, ó, a corrente está no sentido anti-horário e vai criar um campo saindo. Na segunda espira, a corrente está no sentido horário, vai criar um campo lá no centro da espira entrando, tá? Então, se está entrando nesse segundo aqui, ó, entra aqui, sai lá, esse lado vai ser o polo norte e o outro lado lá vai ser o polo sul, porque a gente vê que onde a linha entra, né, ela vai ficar nesse sentido, entrando, tá certo? Então, aqui eu vou ter, perdão, o polo sul, né? E lá onde sai eu vou ter o polo norte, tá certo? Então, onde entra, perdão, eu tenho o polo sul. Então, desse lado aqui está entrando esse ímã aqui, eu vou ter esse ímã que eu estou mostrando aqui, ó. Nesse lado de cá, eu vou ter um polo sul, as linhas chegando e saindo do outro lado. Então, eu vou ter lá o polo norte. Então, norte de um lado saindo e sul do outro entrando, tá? Vamos mostrar aqui no solenoide melhor, tá? Eu tenho aí a corrente, ó. Então, eu vou ter, ó, entrando de um lado, se entra aqui de um lado, a corrente está aí o desenho, ó, a corrente está descendo, tá? Eu coloco, estendo a mão direita, a corrente está descendo, ele deu aí o desenho, ó, tá? Descendo em comparação ao solenoide que está lá para dentro. Eu tenho que botar os dedos para dentro e não para fora. Então, a corrente está nesse sentido da espira aqui, ó, e eu coloco a mão para cá. Quando eu bater, vai estar entrando aqui. Então, onde entra é o polo sul, do outro lado vai estar saindo. Então, eu tenho um polo norte, beleza? Então, tá aqui, ó. Eu coloco a espira e coloco a mão para dentro, para onde está o tubo, e não para o lado de cá. Eu coloco para lá. Quando eu der uma tapa, está saindo desse lado, é o polo norte. Se está saindo desse lado, é porque está entrando no outro, é o polo sul. Ok? Bom, pessoal, então a gente viu aí que o solenoide se transforma no ímã. É importante que eu saiba aonde é o polo norte e aonde é o polo sul. Ok? Então, nós vamos, numa outra aula, dar continuidade a essa parte aí de campo magnético. Vocês vão estar aqui aulas comigo, professor Luiz Carlos Noronha. É só procurar nosso blog do professor Luiz Carlos Noronha, coloca na versão Weber, do lado direito tem 2 canais de aula lá em cima, tá? Com mais de 1000 aulas gratuitas, todas as matérias para concurso, Enem, redação, português, matemática, física, tá? E todos os conteúdos, ok? Lembrando também, você pode pedir pelo meu zap, ó, o zap do professor, 99820967, é o WhatsApp, 84, né, que é Rio Grande do Norte, Natal, né, 84-99820967, é o zap do professor. Eu mando meu cartão digital, você aperta e já cai direto nas 1000 aulas, ok? E também tem a nossa Web TV LCN, né, você pode procurar a Web TV LCN, é a TV do professor Luiz Carlos Noronha, www.profluiscarlosnoronha.com.br, tá? Professor Luiz Carlos, né, com S, né? www.professorluiscarlos.com.br. Você também pode ir lá no Play Store e baixar o aplicativo da Web TV LCN. Tá aqui, ó, Web TV LCN aqui para vocês aqui em cima, ok? Beleza? Web TV LCN. Ou pede pelo Zap 0967, a gente manda para vocês o material e manda também o cartão digital, você aperta e cai nas aulas direto, ok? Nós vamos parar por aqui, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aula comigo aqui, professor Luiz Carlos Noronha, sempre ao vivo também aí no Facebook, ok?